Então, pessoal, nós vamos começar agora a estudar o experimento de Stern e Gerlach. Não sei se vocês já viram nas orientações dessa atividade, mas essa aula ela precisa ser assistida após a realização de um quiz que eu propus. Nesse quiz, talvez vocês fiquem se perguntando por que tanta questões aleatórias. Lá tinha questões de momento angular, de eletromagnetismo, tinha questões de spin. Mas é que, pessoal, por incrível que pareça, todos aqueles conceitos, eles vão ser utilizados para vocês compreenderem a nossa aula, ok? Então, se algo ali naquelas perguntas não ficou muito claro para vocês, eu sugiro que vocês deem uma pesquisadinha um pouquinho melhor antes de assistir a aula, porque vai ajudar vocês a entenderem ainda melhor, ok? Porque aqui, de fato, eu vou tentar, explicar, mas não vou entrar a fundo em todos os conceitos. Não vou explicar perfeitamente o que é momento de polo magnético, momento angular, porque aqui o nosso enfoque é outro, ok? Então, aqui nós vamos tratar do experimento de Stern e Gerlach. O que significa Stern e Gerlach? É uma pessoa só? Não. Quem foram? Stern e Gerlach foram cientistas, Otto Stern e Walter Gerlach. E Stern, ele viveu ali, nasceu em 1888 e Gerlach em 1889, então nasceram ali bem próximos uns dos outros, né? E reparem bem, se vocês lembram daquele primeiro vídeo introdutório que eu passei, lembra que eu comentei que foi bem no finalzinho do século XIX que a gente começou ali a ter a mecânica quântica? Então, esses caras aqui, eles nasceram bem naquela época, na época em que estava ali tendo início as ideias da mecânica quântica, quando foram propostas ali por Planck, ok? Em conjunto com alguns outros. Então, Otto Stern e Walter Gerlach foi aqueles que realizaram o experimento que eu vou falar aqui. Só que Stern, pessoal, foi Stern que de fato pensou a teoria, que elaborou o experimento, que teve a ideia. Aí ele chamou Gerlach para executar o experimento junto com eles e eles realizaram esse experimento juntos. Então, se nós vamos tratar um experimento, é importante que a gente tenha claro o objetivo desse experimento. É claro que na física houve experimentos em que eles colocaram ali circunstâncias aleatórias para ver o que acontecia, mas não foi o caso desse experimento. Esse experimento ele tinha um objetivo bem definido. Então, Stern e Gerlach, eles tinham um conceito que eles queriam estudar e eles realizaram todas as etapas desse experimento a fim de entender um pouco melhor sobre aquele fenômeno que eles queriam. E qual fenômeno foi esse? Qual conceito que eles queriam refutar ou corroborar? Eles queriam testar a quantização espacial, isto é, se o momento angular de átomos neutros era ou não quantizado na presença de um campo magnético externo. Não sei como vocês estão se sentindo agora, mas eu, quando vi essa frase aqui pela primeira vez, já fiquei meio... não sei o que isso quer dizer. E realmente, pessoal, à primeira vista, isso aqui parece um pouco estranho. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai ver cada termo desse e entender o que de fato, eles queriam fazer. Então, só gostaria de frisar aqui, tem essa palavra aqui, isto é, quer dizer o quê? Que se eles testarem a quantização do momento angular, quer dizer que existe uma quantização espacial. E vocês já vão entender isso. E eu frisei a palavra quantização espacial e momento angular porque essas palavras são relevantes para vocês compreenderem melhor os conceitos. Então, pessoal, para que vocês compreendam esses conceitos, eu vou ter que falar um pouquinho sobre alguns aspectos históricos. Porque lembra que eu comentei na primeira aula, né? Eu falei um pouquinho sobre os aspectos gerais da mecânica quântica, da física moderna, né? E aqui eu vou falar sobre os aspectos mais aplicados, né? Ao experimento do Stern e do Gerlach. Então, o que acontecia por volta de 1920? Porque foi essa a década, né, que de fato eles realizaram o experimento. Foi em 1921 e 1922. Porque o experimento durou 2 anos, eles ficaram 2 anos fazendo testes. Então, o que acontecia? Aquele tempo já existia ali uma teoria quântica, né? Porque Max Planck, ele propôs ali no comecinho de 1900, já começou a propor algumas ideias, e alguns outros físicos, alguns outros cientistas, eles já estavam corroborando algumas coisas, fazendo alguns testes.
Mas essa teoria quântica, ela estava num estágio assim, bem incipiente. É o que nós conhecemos hoje por velha mecânica quântica. Ainda a gente não tinha as equações de Schrödinger, tinha várias questões ainda não estavam bem definidas. E pensem como devia ser complicado, né? Porque hoje, quando a gente vai olhar para esse experimento que eu vou apresentar para vocês, é até relativamente simples de entender ele. Não que seja simples, porque não é. Mas assim, pegar todos os conceitos da física e aplicar a eles é mais fácil do que se a gente vivesse aquela época, que a gente não tinha nenhuma equação para poder interpretar os dados, certo? Então, naquele tempo, Stern e Gerlach só tinham uma velha mecânica quântica para tentar entender os dados que eles tinham. E o que era aí de mais sofisticado nessa velha mecânica quântica? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, né, quando estudaram os modelos atômicos, o modelo atômico de Bohr. E era o modelo atômico de Bohr que era vigente naquela época. Esse modelo já tinha, porque o modelo de Bohr tinha sido proposto em 1913, então ele já tinha sido aperfeiçoado por Sommerfeld um pouquinho depois. Só que tem um detalhe, esses modelos, eles ainda não tinham comprovações experimentais bem elaboradas. Então, era por essas comprovações, para comprovar o modelo atômico de Bohr e com o aperfeiçoamento de Sommerfeld, que Stern estava procurando. Por isso que ele propôs esse experimento. Mas o que era, quais eram esses detalhes que, de fato, Stern e Gerlach queriam corroborar, queriam compreender um pouquinho melhor? Agora sim que a gente vai entender um pouquinho aí sobre a ideia de Bohr e a ideia de Sommerfeld. Primeiro, o modelo atômico de Bohr. Não vou falar perfeitamente sobre tudo, só sobre o que de fato interessa pra gente. O modelo atômico de Bohr, ele foi proposto em 1913, então um pouco antes ali da ideia de Stern. E para Bohr, pessoal, apenas algumas órbitas circulares e coplanares são permitidas aos elétrons. Nós temos aí, em uma única frase, vários conceitos embutidos. Primeiro, órbitas circulares e coplanares, então quer dizer que elas estão no mesmo plano. E o fato das órbitas serem circulares quer dizer o quê? Que os elétrons eles podem estar somente orbitando nessas órbitas. Rapidamente vou comentar, né, que a gente tinha ali, pelo menos para os átomos que a gente conhece até hoje, a gente tinha ali 7 camadas, 7 órbitas, que ia K, L, M, N, O, P, certo? Então, eram níveis de energia, e se esses níveis de energia possuíam números, e os elétrons não podiam estar entre esses números, a gente já começa a ter a ideia, assim como propôs Planck, a ideia de quantização. Porque qual é a ideia de quantização? Lá no quiz eu propus isso para vocês, certo? Lá no quiz eu até coloquei, né? Qual era a ideia da quantização? Era discreto, contínuo, indefinido, né? Então, a ideia da quantização é uma ideia de algo que é discreto. Porque algo contínuo não é, porque algo contínuo pode estar em qualquer valor. Mas algo discreto não. Eu preciso ter valores específicos. E esses valores aqui, eles são valores que são números inteiros, múltiplos da constante de Planck. Então, já tinha ali uma ideia, tinha toda uma relação com o contexto da época. Então, essa aqui foi a ideia proposta por Bohr. Mas, pessoal, aí veio Sommerfeld e ele vai propor ali em 1916, ele vai propor alguns detalhes para aperfeiçoar na teoria de Bohr. Então, o que ele faz? Ele inclui efeitos relativísticos e considerou que os elétrons poderiam mover-se em órbitas elípticas, não mais somente circulares, e não apenas no mesmo plano, mas ele poderia estar em diversos planos orbitais. Aqui, a gente já vê que tem um detalhezinho a mais, certo? Mas aqui também, eu não sei se vocês repararam antes, né? Antes já tinha até aqui os vetores L1 e L2, não comentei nada, mas agora eu vou ter que comentar. Vocês estão vendo que esses vetores L1 e L2 aqui, eles não estão mais paralelos, eles formam um ângulo entre si. E o que são esses vetores L1 e L2? Aqui entra um outro conceito que eu coloquei para vocês lá no quiz, que é o conceito de momento angular. E vocês lembram que bem ali no comecinho, quando eu coloquei do objetivo, estava falando assim, que Stern, ele queria verificar a quantização espacial, certo? E para isso, o que ele tinha que ver? Se o momento angular era quantizado. Então, o que o Stern quer ver? Se esses vetores aqui, são os vetores momento angular, se eles também possuem valores discretos ou se eles podem assumir qualquer valor. Ou seja, se eu posso ter órbitas quaisquer, certo? Se eu posso ter várias órbitas independente do valor. E assim,
Não vou explicar, não vou entrar muito a fundo no que é o momento angular, né? Porque isso aqui não cabe à nossa aula. Mas, rapidamente, só pra gente ter aí refrescar um pouquinho a memória, o momento angular, ele tem a ver com rotação, certo? Porque talvez vocês olhem assim, nossa, mas o que tem a ver momento angular com elétron? Porque vocês têm que lembrar, pessoal, que o fato do elétron estar se movendo numa órbita circular quer dizer o quê? Que assim, isso é errado pensar no elétron como uma partícula, né? Assim, a gente não tem que cuidar com essas aproximações, mas pensem em uma bola, em que a gente prende uma bola, né? Em uma haste e roda essa bola, certo? Essa bola vai ter um momento angular. E para a gente calcular esse momento angular, a gente tem que saber de algumas coisas. A primeira coisa é a distância dessa bola até a nossa haste principal, o nosso centro, que é o raio. E esse valor ele tem que ser multiplicado vetorialmente com a quantidade de momento linear. E qual é o valor dessa quantidade de momento linear? Não sei se vocês se lembram, mas é a massa vezes a velocidade. Então, quando a gente faz aí, não sei se vocês também se lembram da regra da mão direita, mas quando a gente faz a regra da mão direita, que é a multiplicação entre vetores, entre R e o vetor P, a gente obtém que esse vetor L, ele é perpendicular ao plano orbital. Então, no caso, quer dizer o quê? Esse plano que está assim, o vetor, o momento angular dele vai estar aqui, ó. O plano que vai estar assim, o momento angular, o vetor vai estar assim, e assim sucessivamente, certo? Porque esse vetor momento angular, ele sempre vai ser perpendicular à órbita. E o que Stern queria ver? Se esse vetor momento angular, se ele é quantizado. Ou seja, se espacialmente o meu átomo, ele também tem aí esses valores discretos e não contínuos. Se ele pode assumir qualquer valor ou somente alguns. Ok, então a gente já tem algumas coisinhas definidas. Mas, para a gente de fato entender o experimento, tem algumas coisinhas ainda que eu preciso falar para vocês. Aqui nós temos, aqui é um modelo um pouquinho diferenciado, mas pensem aqui como uma órbita de um elétron, ok? Um único elétron se movendo em uma órbita. Assim como eu já comentei com vocês, nós temos um momento angular para cima, um momento angular que, conforme essa explicação aqui, nesse caso aqui ele é para cima, se a partícula estivesse se movendo em um sentido contrário, esse momento angular seria para baixo, pela regra da mão direita. Mas, pessoal, aqui nessa figura eu já trago um outro conceito para vocês, que é o momento de dipolo magnético. Esse momento de dipolo magnético, pessoal, ele é essencial e, na verdade, quando a gente vai fazer as medidas do experimento de Stern-Gerlach, não tem como experimentalmente e diretamente mensurar esse valor de L, ok? Não tem como eu mensurar esse valor de L. Eu preciso mensurar esse valor aqui do momento de dipolo magnético. Ele sim tem como a gente mensurar experimentalmente, e se esse valor for quantizado, o valor de L também ali de alguma forma também pode ser verificado e quantizado. A gente consegue verificar o objetivo que ele propôs. E esse nosso vetor, momento de dipolo magnético, ele é só, né, assim, como eu comentei também, não vou entrar a fundo na explicação do que é o momento de dipolo magnético, mas ele também tem uma relação com a intensidade do nosso campo magnético, ok? E ele tem uma relação com o vetor momento angular magnético. Olhem aqui essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui a gente consegue ver pelo sinal que eles são antiparalelos. Então, se o vetor momento angular está para cima, o vetor momento de dipolo magnético está embaixo, ok? E como eu comentei para vocês, né, a gente vai ter um detalhezinho aqui. Essa fórmula aqui a gente já consegue observar. Desculpa, deixa eu só esperar sair essa parte da frente. Mas pela essa fórmula aqui embaixo, que a gente tem a força, depois vocês vão entender certinho o que é essa força, a gente vê o quê? Que essa força aqui a gente vai medir depois no experimento, agora eu não vou explicar para vocês, ela é medida pela variação, pela derivada parcial, né, desse valor de U, que é o momento de dipolo magnético, vezes B. U, ele vai ser uma constante e vai sair para fora da derivada. Então, o que eles vão medir é essa derivada parcial ali de B, certo? E aí, com as medidas que eles vão realizar ali no experimento, eles conseguem definir esse valor de U. E é isso que eles queriam fazer. Eles queriam encontrar esse valor de U, que é o valor do momento magnético. Momento magnético tem alguns nomes diferentes. Tem momento de dipolo magnético, momento magnético, mas querem dizer a mesma coisa. Ok? Ok.
Então, agora sim, que vocês já entenderam o que eles queriam encontrar, né? Agora a gente vai entender qual é a montagem que eles tiveram que fazer para conseguir testar, né, e verificar se o objetivo, verificar o objetivo deles, se ele ia refutar ou corroborar. Ok, então, para atingir esse objetivo, os cientistas, o Stern e o Gerlach, eles fizeram um feixe de átomos de prata passar por um campo magnético não homogêneo produzido por um ímã. E eles analisaram, então, a deposição desses átomos em uma placa coletora na saída do ímã. Então, aqui a gente tem esse forno, né? Esse forno aqui, ele estava aquecido a mais ou menos 1000 graus Celsius e ele tem esses átomos de prata. E esses átomos de prata, pessoal, eles vão ali em forma de gás, né? Eles vão ir para todas as direções, então por isso que tem esse colimador, porque ele não quer átomos em todas as direções, ele quer somente um feixe de átomos. Então esse colimador vai ser responsável por produzir esse feixe. E esse feixe vai passar por esse campo magnético, que ele é não homogêneo, é um campo magnético não uniforme, e aí vai ter aí uma deflexão desse nosso feixe, e essa deflexão vai fazer com que os átomos eles vão e atinjam essa placa coletora, que é uma placa de vidro, ok? Então, como eu comentei antes, né, os experimentos eles estão longe de ser perfeitos, então vários probleminhas aconteceram no experimento do Stern e Gerlach. Os experimentos duravam em torno de 8 horas, ele, pelo que eu lembro, ele fez 9 experimentos, 5 sem campo magnético e 4 com campo magnético, e tinham vários problemas ali no colimador, às vezes o colimador acabava entupindo com esses átomos de prata, que às vezes, né, acabavam solidificando ali. Então, vários experimentos aconteceram e eles tiveram que modificar esses experimentos algumas vezes até conseguir, de fato, um resultado. E é assim na física, né? A gente costuma ver o experimento pronto, mas de fato tem muitos erros antes da gente conseguir ter ali um resultado final. Então, eu deixei em negrito aqui a palavra átomos de prata, né? E o fato do campo magnético ser não homogêneo. Por quê? Porque agora a gente precisa entender o porquê desses dois elementos. Por que eu escolhi o Stern e o Gerlach escolheram átomos de prata? E por que esse campo magnético tem que ser não homogêneo? Por que ele não pode ser homogêneo? Então, agora sim, experimente. A gente vai falar um pouco sobre os detalhes. Primeiro, por que átomos de prata? Se vocês se lembram, né, os átomos de prata, eles possuem 47 elétrons, e quando a gente faz a distribuição eletrônica desses átomos, que já era algo feito naquela época, porque Bohr já tinha proposto a ideia de níveis de energia, então já haviam estudos suficientes para saber conhecer essa imagem aqui, para entender, né, a distribuição eletrônica. Então eles já sabiam que a camada mais externa do átomo de prata tinha somente um único elétron. E é por isso, por ser um átomo que eles chamavam de hidrogenoide, porque possuía somente um elétron na camada de valência, que é a camada mais externa, por isso que eles escolheram o átomo de prata. Por quê? Todos esses átomos que já estão ali fechados, que estão completos dentro das órbitas mais internas, eles acabam cancelando os efeitos que tem efeitos de polo magnético, efeitos de coisas do tipo, eles acabam se cancelando. Então, quando eu realizar a medida que o Stern e o Gerlach eles propõem, eu vou estar realizando a medida somente desse átomo externo. E também tem o fato de que o átomo de prata ele é mais fácil de manipular do que o átomo de hidrogênio. Então, é um outro motivo para eles terem escolhido o átomo de prata. E por que um campo magnético fortemente não uniforme na direção perpendicular ao deslocamento do feixe? Primeiro, pessoal, campo magnético uniforme e não uniforme. Um campo magnético uniforme, ele teria essas linhas aqui, ó, todas na mesma direção, paralelas entre si com a mesma distância. Então, em qualquer lugar que eu estivesse ali dentro, entre esse ímã, a partícula, o elétron, estaria sofrendo a mesma ação de campo magnético. Mas não é isso aqui. Para que, de fato, eles consigam realizar as medidas e cumprir com o objetivo que eles propuseram no começo, eu precisava de um campo magnético não uniforme. Então, vocês podem ver que essas linhas de campo aqui, elas são mais intensas aqui no Polo Norte do que no Polo Sul, certo? Então, isso daqui vai ajudar no experimento. E elas precisam ser na direção Z. Por quê, pessoal? Tem um detalhe que eu gostaria de comentar também. Se o campo magnético ele fosse uniforme, nós temos aí várias componentes, como eu comentei antes, no átomo, né? A gente tem a componente de momento angular, a componente de momento de dipolo magnético, e também tem toda uma questão de torque que resulta aí desses vetores, o vetor do campo magnético. E toda essa combinação de vetores, se o meu campo for uniforme, ela não vai fazer com que o meu momento de dipolo magnético ele se alinhe. O que vai acontecer?
o momento de dipolo magnético, o meu átomo ele vai fazer um movimento de precessão. Esse movimento de precessão é similar àquilo que os piões fazem. Então, eles ficam aqui parados só precessionando. Então, o que aconteceria com esse meu átomo? Ele ia vir precessionando e atingir aqui. Não iria sofrer uma deflexão para cima, para baixo, para o meio, para um lado, para o outro, entendem? Então, não é isso que eu queria. Por isso que o campo magnético precisa ser não uniforme, para que eu tenha, de fato, essa deflexão. E como eu comentei antes para vocês, lembra que eu falei daquela força? Essa força que vai fazer com que os átomos eles mudem o sentido deles, ela depende também, ó, pela forma que vocês conseguem ver. Ela depende, novamente trazendo aquela fórmula à tona, desse valor do dipolo magnético, né? E também depende da variação no caso, dBdz, né? Então, no caso, o que acontece? Se eu não tenho dBdz, não tenho força, não tenho deflexão. Então, novamente, comprovando a ideia de que a gente precisa de um campo magnético não uniforme. Então, aqui são só detalhes para vocês entenderem o porquê de cada parte do experimento. E agora sim, nós vamos ver o resultado desse experimento. Então, primeiro, pessoal, classicamente, o que se esperava classicamente? Classicamente, o que eu digo é com as leis da mecânica clássica. Com as leis da mecânica clássica, a gente esperava que ia sim ter, o campo magnético ia sim orientar e interagir com esse momento de dipolo magnético, só que esses átomos de prata que estariam vindo do forno, eles vão estar de modo aleatório, com momentos de dipolo magnético em diferentes direções, e a gente, dessa forma, quando eles passassem dentro do forno, eles iam interagir com o campo magnético, mas eles iam continuar seguindo as linhas de campo, né? Só que formando uma mancha contínua. Isso era o que era previsto pela mecânica clássica. Mas não foi isso que foi observado experimentalmente no experimento de Stern e Gerlach. Eles observaram somente uma mancha em cima e uma mancha embaixo. Muitos livros, eles trazem a ideia de que isso foi algo totalmente inesperado, que Stern e Gerlach já correram publicar, porque era algo que ninguém entendia. Mas, pessoal, quando eu comentei no começo, eles queriam testar a ideia da quantização de energia. Então, na verdade, eles já esperavam, sim, essa ideia de que ia ser algo diferente do resultado clássico esperado. Aqui, ó, nós temos isso aqui, né, um pedaço da carta que Stern e Gerlach mandaram para Niels Bohr, que eles queriam comprovar a ideia de Niels Bohr, falando, olha, nós comprovamos a tua teoria, nós vimos que o momento de... Eles não tinham conseguido ainda mensurar o momento de dipolo magnético, mas eles já tinham conseguido ver que tinha essa ideia aí da quantização, entenderam? Mas, pessoal, aí veio a ideia dos artigos que eles publicaram, né? Então, eles publicaram 4 artigos nesses 2 anos, e, em 1921, foi o primeiro artigo, uma maneira de verificar experimentalmente a quantização espacial em campo magnético. Nesse primeiro artigo, eles não tinham realizado o experimento ainda. Ó, é uma maneira de verificar. Então, aqui eles só propuseram o experimento, não realizaram o experimento ainda. Em 1921, ainda um pouco mais pro fim do ano, a comprovação experimental do momento magnético do átomo de prata. Aqui, eles acharam o momento magnético do átomo de prata, o valor, aquele valor que tinha na fórmula do F, eles não tinham achado o valor ainda, eles tinham só conseguido verificar, né, um tinha ido para cima, alguns elétrons tinham ido para cima, outros elétrons tinham ido para baixo, mas eles não tinham achado o valor ainda, mas eles já tinham visto essa ideia. Mas eles não conseguiram propor valores nem nada, acharam valores, porque essa foi a época, ali após a Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra Mundial, ali na Alemanha estava tudo bem difícil, estavam sem recursos, não conseguiram realizar todos os detalhes que precisavam, então eles acabaram publicando desse jeito mesmo. Aí, em 1922, eles conseguiram a comprovação experimental da quantização espacial, mas no final só que eles foram publicar um outro artigo com o valor do momento de dipolo magnético, que também é algo que eles chamavam de magneton de Bohr, né? Mas que é o valor desse momento de dipolo magnético. Então, ok. Então quer dizer que SG significa Stern e Gerlach encontraram o momento magnético orbital? Porque era isso que eles queriam propor, né? Que o meu átomo, ele estava girando, certo? E estava em movimento circular, e ele tinha um momento angular e também um momento magnético orbital, né? Que era gerado por conta desse movimento do elétron em torno do núcleo do átomo, certo? Então, eles acharam um valor, encontraram, ok. Será? Não foi isso, pessoal.
o que aconteceu foi que alguns anos depois, com as evoluções da questão dos cálculos, né, aconteceu que eles descobriram que o átomo de prata não possui momento magnético orbital. Se ele não possui, o que Stern e Gerlach mediram? Eles mediram alguma coisa, né? O que será que gerou esse valor mensurado por Stern e Gerlach? E aqui a gente entra a ideia do spin, pessoal. Sim, o experimento de Stern e Gerlach foi o primeiro experimento realizado que mostrou a existência do spin. Só que eles não, quando eles propuseram, todos os artigos, vocês viram os nomes dos artigos. Em nenhum momento eles trataram o nome spin, porque eles achavam que estavam calculando o momento magnético e nem imaginavam essa coisa toda de spin. Então, o que aconteceu? Foi Goldsmith e Uhlenbeck que em 1925, né, ali 3 anos depois, eles propuseram a existência do spin teoricamente. Eles nem tinham parado para analisar o experimento de Stern e Gerlach e tentado fazer uma associação. Então, eles propõem a ideia todos cheios de medo, até os livros eles trazem essa ideia de que, na verdade, eles não queriam publicar o artigo, foi o orientador, o professor deles, que publicou à força o artigo deles. E o que aconteceu? Um ano depois, Fraser ele vai olhar para o experimento de Stern e Gerlach e vai olhar para o que Goldsmith e Uhlenbeck propuseram e ele vai falar, opa, isso aqui tem relação. O que o Goldsmith e o Uhlenbeck propuseram foi o que Stern e Gerlach comprovaram. Aquilo não era um momento magnético dipolar, que de fato a gente já viu que não existia. Era a comprovação da existência de spin. O spin positivo meio e spin negativo meio. Então, alguns anos depois, em 28, Dirac ele vai prever o spin à luz da mecânica quântica relativística. Então, ele vai fazer cálculos e achar o valor meio e um meio. E muitas pessoas acham que, nossa, valor meio e um meio, nossa, será que eles fizeram algo que mensuraram e era aquele valor? Não. Na verdade, é o valor que é preciso colocar na equação para que todos os cálculos eles sejam verdadeiros, que eles deem certo, ok? Então, aqui, pessoal, até eu quero trazer aqui a ideia para vocês, que era uma das perguntas que tinham, né? Que tinham lá no nosso quiz, que se a questão dos spins, porque a gente sempre, quando pensa em spin, a gente pensa no valor positivo meio e negativo meio, mas não existe somente esses. Para o próton, o átomo, o nêutron, os valores são um meio. Mas quando eu penso em outras partículas, eu posso ter outros valores. E aí eu entro no grande grupo, né, dos férmions e dos bósons. Os férmions, eles são partículas que elas possuem números, podem possuir números assim, que não são inteiros, né? 1 meio, 3 meios, 5 meios. Mas quando eu falo de bósons, eu tenho números inteiros. Então, isso daqui é algo que eu até coloco para vocês pesquisarem, porque aqui o nosso foco era explicar a experiência de Stern e Gerlach, e o spin, como eu comentei, ele não foi algo que Stern e Gerlach descobriram, mas o experimento deles, de fato, viu pela primeira vez a existência do spin, mesmo eles não conseguindo interpretar isso. E aqui, até vou fazer uma correção agora para vocês terem uma ideia. Aqui, quando a gente olha esse desenho, eu até coloquei propositalmente, é que você vê aqui o quê? O elétron como uma partícula que está rotacionando. Porque até era uma das perguntas também que estava lá. Quando a gente pensa em spin, quando a gente vê no ensino médio, a gente já pensa no quê? Um elétron como algo rotacionando, né? E a gente já pensa nisso, o spin como dizendo se essa rotação é para cima, se a rotação é para baixo. Mas, pessoal, não é isso. E aqui até quero trazer para vocês uma notícia, né, que é uma definição que eu encontrei no Google, que fala assim que o spin, aqui já tem 2 erros, né? Evidências que os elétrons podem apresentar movimento de rotação em 2 sentidos diferentes, para cima ou para baixo, elas foram obtidas em 1921 por Otto Stern e Walter Gerlach. Primeiro, não foi Stern e Gerlach que propuseram a essência do spin. Quando a gente faz isso, a gente quase está esquecendo da ideia dos outros. É igual quando a gente fala, por exemplo, que foi Isaac Newton que propôs que propôs a ideia da mecânica, né? Que a gravitação. Então, a gente esquece de todo mundo que tinha contribuído antes. Então, quando a gente fala que foi Stern e Gerlach que descobriram o spin, a gente está esquecendo também das outras pessoas que contribuíram, ok? Porque foi um trabalho em conjunto. E também, pessoal, isso é muito importante. Nos livros do ensino médio, coisas do tipo, você sempre vai ver o spin como essa ideia de rotação. Mas, por mais que
o spin, o valor spin é o momento angular, é um momento angular intrínseco do elétron, tem um detalhe, a gente não pode interpretar ele como uma rotação. Porque quando eu penso no elétron rotacionando, eu penso no elétron como uma partícula. E o elétron, ele é algo quântico. Então, por exemplo, sei lá, você pensa numa onda, por exemplo, rotacionando. E da mesma forma que nós temos massa, e a gente não fica se questionando, nossa, de onde essa massa vem? A carga do elétron, nunca ninguém fica... Todo mundo aceita, né, que a carga do elétron tem aquele valor. E o spin também é assim, pessoal, não vem da rotação. O spin é um número, e esse número é um número intrínseco, que simplesmente é do elétron e não vem necessariamente dessa rotação. As pessoas costumam fazer essa alusão, tanto que o nome do spin tem a ver com o giro, porque o valor encontrado é um valor de momento angular. Então, momento angular se já associa com rotação, né? Mas a gente tem que cuidar, pessoal, que ninguém foi de fato analisar, conseguiu ver um elétron e viu isso. Então, a gente não pode afirmar algo que a gente não viu, certo? E aqui eu coloquei aqui embaixo para vocês consultarem o artigo do Gomes, do Pietro Colla, que eu vou colocar também como referência para vocês aqui, junto com os outros links, porque lá a gente vai ter uma desmistificação do experimento de Stern-Gerlach, porque ele vai analisar vários livros de física do ensino superior e ver como o experimento de Stern-Gerlach acabou sendo contorcido. Muitos dizem que, de fato, ele comprovou a existência do spin, muitos invertem os momentos históricos. Então, ele vai trazer essa ideia, ok, pessoal? Aqui, só para finalizar agora, eu vou trazer para vocês algumas aplicações e aqui eu já entro na atividade dessa aula. O spin, pessoal, ele pode ser entendido como o ímã fundamental, entendeu? Porque se a gente tem ímãs hoje, tudo que tem a ver com o magnetismo é um reflexo da existência do spin. Então, toda essa questão de computadores quânticos que começou a existir agora, ressonância magnética nuclear, os próprios ímãs, o trem por levitação, que também tem a ver com ímãs, certo? Tudo isso veio pelo fato de que o spin existia, que existe um momento angular intrínseco do átomo, um momento de dipolo magnético intrínseco do átomo. Então, isso faz com que toda essa tecnologia que a gente tem hoje exista. Então, pessoal, aqui para finalizar a nossa aula, gostaria de pedir para que vocês, como atividade, pesquisem na internet aplicações ali do magnetismo, né? Porque vai ser a parte que vocês vão encontrar mais. E eu quero que vocês vejam como o spin está relacionado com esses conceitos, ok? Então, eu vou descrever certinho aqui embaixo essa atividade para vocês, mas é essa a ideia. Vocês vão pesquisar aplicações dessa ideia do spin. Mas, de novo, retomando o experimento de Stern-Gerlach, que foi um experimento essencial para a mecânica quântica, mas ele não comprovou a existência do spin. Quando eles propuseram, eles acharam o valor correto, mas eles deram o nome desse valor para uma grandeza que não era a grandeza que, de fato, eles estavam querendo, né? Que eles estavam achando que eles estavam dando valor para o momento magnético dipolar e, na verdade, eles estavam... aquele valor era o valor do spin. Mas agora, então, pessoal, desejo uma próxima aula muito boa para vocês, porque agora a gente vai ficar com a última aula, que é a aula do Igor, e não esqueçam de realizar a atividade. Obrigada pela atenção de todos.